Começava por agradecer o convite para estar aqui nesta audiência. É uma audiência de facto sui generis, para o normal. Normalmente em frente a mim tenho pessoas que tratam na camada OSI dos níveis 3 para cima, enquanto aqui maioritariamente temos pessoas que tratam das comunicações nas camadas 1 e 2, não é? Portanto, física e de ligação. Portanto, vai ser um desafio novo para mim. O Telmo desafiou-me para falar um bocadinho sobre cibersegurança e de alguma forma mostrar, digamos, definir o contexto atual da cibersegurança e algumas recomendações genéricas que possamos fazer sobre esta matéria. Eu se calhar começava por tentar descrever a situação atual, que eu costumo caracterizar como o resultado de três componentes distintas. A primeira tem que ver com a densidade digital, ou seja, nós temos cada vez mais computadores ligados em rede, cada vez mais coisas ligadas em rede, temos cada vez mais aplicações, estamos cada vez mais tempo a utilizar essas aplicações nas mais variadas vertentes da nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja na relação que temos com o Estado, e outras. Portanto, esta densidade digital poderá ser um indicador desta quantidade de utilização, que também é ao mesmo tempo, e esta é a parte relevante para o que aqui interessa, a quantidade de exposição que nós temos a riscos, não é? Isto leva ao segundo fator que é igualmente bastante importante, que tem a ver com o quadro de ameaças. O quadro de ameaças tem vindo a evoluir, eu não diria na sua, como é que eu ia dizer, nas suas capacidades, mas tem vindo a evoluir bastante no grau de sofisticação e no grau de anonimização das suas atividades. Nós temos tipicamente em Portugal já há vários anos um quadro de ameaças caracterizado por três tipologias de agentes. Talvez o mais relevante seja os agentes de cibercrime ou cibercrime organizado. Portanto, indivíduos têm, por norma, uma motivação financeira na sua ação, indivíduos que se organizam muito bem, portanto o mercado do cibercrime é um mercado bem estruturado, com especialização no desenvolvimento de código, na distribuição de código, na criação de infraestruturas, no aluguer de infraestruturas para realizar ataques, etc, etc. E quando digo bem estruturado, se calhar a melhor forma é ilustrar como é que este mercado funciona. E hoje em dia qualquer pessoa pode ir à Dark Web e contratar peça a peça um ataque informático, ou seja, comprar uma aplicação para desenvolvimento de um vírus, entre aspas, um payload, depois podemos contratar um outro agente para fazer a distribuição desse payload, ou podemos contratar digamos, o ataque como um serviço, ou seja, alugar uma infraestrutura para realizar um ataque contra um determinado alvo, por exemplo, de negação de serviço, que significa esgotar os recursos de um determinado sistema informático, tornando-o inoperacional, ou, inclusive, alugar uma infraestrutura para realizar ataques com vista a um ganho financeiro. Por exemplo, existe na Dark Web capacidade de alugar Cybercrime as a Service, ataques de ransomware, portanto ataques de extorsão digital, e com isso ganhar algum dinheiro.
Portanto, isto de alguma forma ilustra o grau de sofisticação que este cibercrime organizado tem hoje em dia e de facto a evolução que nós temos vindo a observar, não é tanto nas técnicas dos modus operandi, mas sim na conjugação de técnicas e na estruturação do próprio negócio de cibercrime. Um segundo agente de ameaça relevante são os agentes estatais. Portanto, é sabido que alguns países têm capacidades ofensivas desenvolvidas e que as utilizam para realizar, por exemplo, atos de espionagem. A este tipo de agentes de ameaça normalmente designa-se de APTs, portanto Advanced Persistent Threats, portanto ameaças avançadas e persistentes, e têm por objetivo, digamos, invadir infraestruturas ou invadir sistemas informáticos de alvos relevantes, assegurar persistência, ou seja, espalharem-se pela infraestrutura e ocultarem rastros de forma a não serem encontrados, portanto funcionando debaixo do radar, vamos chamar assim, voando baixinho para não serem notados, não fazer coisas muito brutas para não serem detectados por sistemas de detecção, com o objetivo último de identificar a informação relevante dentro dessa infraestrutura, informação importante, e extraí-la ou vazá-la para o seu domínio, não é? Para o seu controle. Um terceiro agente de ameaça relevante que teve uma atividade importante na última década, mas que foi de alguma forma reduzindo a sua atividade aqui por ação, principalmente por ação dos órgãos de polícia criminal, que identificaram vários dos seus atores e os levaram à justiça, é o ativismo. Portanto, o ativismo é, digamos, a convergência de técnicas de hacking com o ativismo político, digamos, na sua pureza, estamos a falar de atividades performativas para chamar a atenção para uma determinada causa política, mas que têm expressões mais, vamos chamar, violentas ou menos artísticas, menos performativas, desde o início da segunda década deste século, portanto desde 2010, onde alguns destes grupos que eram designados por ativistas realizavam ataques que tinham, digamos, um impacto nos seus alvos, seja esse impacto, mais uma vez, disrupção de serviço, o que é o equivalente, no fundo, a bloquear estradas, não é? É o equivalente digital de um bloqueio de estradas ou de colocar pneus a arder em cima de linhas de comboio. A outras como publicação de informação, isto bastante associado também, informação sensível, isto associado também com o fenómeno da Wikileaks, etc, etc. Portanto, temos aqui alguns destes grupos internacionais, outros focados no território nacional, mas eles foram desaparecendo, digamos, durante a década de 2010 até uma data recente, mas surgiram agora, digamos, com uma outra roupagem e de facto cria-nos uma dificuldade de como classificar esse tipo de atividade no início desta década, e se pensarmos em ataques como o ataque que foi realizado no início do ano passado à empresa, ou o ataque que foi realizado à Vodafone, digamos, atribuídos, como vocês sabem, a um grupo chamado Lapsus. É difícil classificar estas atividades como ativismo, primeiro porque não tinham qualquer mensagem política associada, e segundo porque as suas ações visavam, digamos, a destruição. Pode ser mais comparável
ou fazendo uma analogia com o mundo real, com atos de vandalismo e menos de manifestação política. Portanto, esse fenómeno ressurge logo no início do ano 2022 e agudiza-se com o início da guerra digamos, na Ucrânia. A guerra na Ucrânia veio, de facto, criar um conjunto ou afiliar um conjunto destes pequenos grupos em grupos maiores, ora simpatizando com a causa russa, ora simpatizando com a causa ucraniana. Estas milícias cibernéticas foram-se formando ao longo do tempo e hoje contamos identificados com cerca de 100 grupos a atuar neste contexto de guerra na Ucrânia. Portanto, nós temos cerca de 100 grupos, ora, digamos, simpatizantes russos, ora simpatizantes ucranianos, a realizar ataques. O que quer dizer que, e agora em tom de brincadeira, se oferecemos à Ucrânia tanques Leopard, somos obviamente um alvo preferencial destas milícias cibernéticas pró-russas. Se os tanques que oferecemos à Ucrânia estão avariados ou não funcionam, somos obviamente um alvo das milícias pró-ucranianas. Portanto, há aqui esta dupla face deste contexto para nós. Mas este era o segundo, digamos, fator para caracterizar a situação atual. O terceiro, e não menos importante, é a capacidade que nós temos para resistir ou sobreviver a ataques informáticos. O terceiro fator tem que ver com a nossa capacidade de resiliência e tem que ver também com os índices ou os níveis. Peço desculpa, estou a ouvir um microfone com ruído. É o Osvaldo, acho eu. Obrigado. Com esta capacidade que nós temos para resistir, sejam as nossas organizações, o nosso Estado, as nossas empresas, sejam também... E o João Pereira também tem o microfone ligado. Seja também, digamos, a capacidade que nós, como cidadãos, temos para lidar com estas tecnologias de forma segura. E, portanto, este, no fundo, é o pote em que nós estamos neste momento. Portanto, temos um país cada vez mais digital, um país que acelerou a sua digitalização com a pandemia, temos um contexto de ameaças que é mais sofisticado e complexo, e temos, por outro lado, deficiências agudas no que diz respeito às nossas capacidades de resistir a este tipo de ataques. Bom, este é o contexto atual. Agora, o que eu gostava de transmitir também é aquilo que nós no Centro Nacional de Cibersegurança entendemos por cibersegurança. É relativamente fácil confundir cibersegurança com segurança da informação, até por quase tudo o que eu acabei de dizer. Portanto, estamos a falar de ataques contra sistemas informáticos, não é? Mas se estivermos atentos a alguns incidentes marcantes nos últimos tempos, por exemplo, a interferência nas eleições norte-americanas em 2016, ou o crescimento do fenómeno de desinformação com recurso a tecnologias de inteligência artificial para mimetizar voz ou mesmo imagem de pessoas de interesse. Aqui já não estamos propriamente a falar de proteger ou atacar sistemas de informação, não temos o foco securitário na informação ou no serviço que é prestado pelo sistema, mas passamos a colocar o foco da cibersegurança nas pessoas, no indivíduo e no cidadão. Ou seja, o incidente que nós tivemos com o escândalo da Cambridge Analytica mostrou-nos
que uma ferramenta que foi desenvolvida por nós, num contexto não regulado, estou a falar de uma rede social bem conhecida, que de alguma forma veio alterar, de alguma forma não, de uma forma bastante clara, hoje em dia, veio alterar a forma como nós comunicamos. Eu acho que isto nesta plateia é fácil de perceber. Portanto, temos neste momento um contexto de comunicação e de relações sociais completamente não moderado. Perdemos o conceito do gatekeeper na comunicação que fazemos, perdemos o conceito digamos, da edição de conteúdos. Deixamos de ter uma edição de conteúdos, alguém que identifica o que é publicável, o que tem interesse para ser publicado, seja nos livros, nos jornais, na televisão, na rádio, seja onde for, para ter uma full mesh em que cada um de nós é consumidor e produtor de informação. Isto associado à capacidade que os algoritmos têm de amplificar tudo o que é abstruso, não é? Tudo aquilo que é capaz de captar a atenção dos cidadãos, temos um ambiente ideal para propagação de desinformação e um ambiente ideal para manipulação da vontade de cidadãos. Foi o que aconteceu no caso do escândalo da Cambridge Analytica. Portanto, eu gosto de pensar a cibersegurança não numa lógica em que o objeto de segurança é a informação, mas onde o objeto de segurança é o indivíduo. Isto está um bocadinho, este pensamento está um bocadinho na base daquilo que tem sido a produção legislativa da União Europeia. A produção legislativa na União Europeia nesta área, eu acho que tem um momento marcante, que é a publicação do Regime Geral de Proteção de Dados. O Regime Geral de Proteção de Dados é um regulamento, portanto tem uma entrada em vigor imediata a partir do momento em que é publicado, portanto, e é válido no espaço da União. É um instrumento que de alguma forma cria uma fronteira à volta da Europa, porque obriga a que os tratamentos de dados pessoais, por quem quer que seja uma empresa europeia ou seja uma empresa não europeia, cumpra, no que diz respeito aos tratamentos de dados pessoais de cidadãos europeus, um conjunto de requisitos, portanto esteja obrigado por aquele regulamento. E isto vem de alguma forma responder àquelas grandes dúvidas se o ciberespaço era regulável ou não, portanto aquelas ideias e aqueles académicos nos anos 90 pensavam que o ciberespaço era algo de diferente e que deveria ser mantido à margem da regulação. Ora, a União Europeia tem sido pioneira nessa área, depois do RGPD e depois de ter criado esta fronteira, este exercício de soberania do que é o tratamento de dados pessoais na Europa, tem vindo a utilizar essa mesma técnica legislativa num outro conjunto de temas e de diplomas. Logo a seguir publicou uma diretiva de segurança das redes da informação, esta focada naquilo que é a resiliência dos serviços vitais à nossa sociedade. O termo utilizado na diretiva são operadores de serviços essenciais. Tem uma proposta de regulamento já numa fase final para a inteligência artificial, que proíbe à cabeça um conjunto de aplicações da tecnologia de inteligência artificial de aplicações que não estão conforme os valores europeus. Por exemplo, está proibida a utilização de mecanismos de inteligência artificial de reconhecimento de imagens ou reconhecimento facial para efeitos de vigilância massiva. É algo que não se coaduna com os nossos valores do espaço da União. Mas depois exige, esta é a parte relevante, e que já estava no Regime Geral de Proteção de Dados e volta a estar no Regulamento de Inteligência Artificial, exige uma avaliação de impacto naquilo que são um conjunto de usos considerados de alto risco. Por exemplo, a utilização de inteligência artificial para instrumentação médica, por exemplo.
e outros, agora não tenho de cor, mas identificam um conjunto de usos de risco elevado aos quais é exigido a quem desenvolve as aplicações, a quem usa aquela tecnologia, que faça uma avaliação de impacto. E dessa forma, e por isso, de alguma forma, implementar ética também no ciberespaço. Portanto, estamos aqui a falar da ética utilitarista ou consequencialista do John Stuart Mill, ou seja, de alguma forma avaliar os impactos, mitigar os impactos negativos e dessa forma usufruir dos impactos positivos que aquele uso da tecnologia possa ter. E se repararem, temos aqui uma tendência de olhar para avaliações de impacto e mitigação dos impactos negativos. Não é uma proibição da tecnologia à cabeça, é sim uma avaliação de impacto e uma redução dos impactos negativos. Isto contradiz um bocadinho, deve haver muitos engenheiros aqui na plateia, portanto, mas estão todos sentados. Isto contradiz um bocado não, de todo, aquele argumento de que a tecnologia é neutra e que o que estamos a falar é de bons e de maus usos da tecnologia. Não, a tecnologia não é neutra, nunca foi. A tecnologia é neutra enquanto está no laboratório, a partir do momento em que se aplica na sociedade tem impactos positivos e tem impactos negativos. A abordagem legislativa europeia pretende mitigar os impactos negativos. Não há nada de errado nesta abordagem, aliás, tem sido bastante louvada a atitude legislativa da União Europeia nesta matéria. Agora, gostava de falar um bocadinho sobre um outro conceito que eu designo de vulnerabilidade societal, ou seja, a vulnerabilidade da nossa sociedade neste contexto da cibersegurança, ou seja, essa vulnerabilidade é de facto o problema de cibersegurança, é aquilo que a cibersegurança interessa, e que depois daquilo que eu acabei de referir pode ser caracterizado como o hiato entre a velocidade com que a tecnologia é colocada na sociedade e a capacidade que nós como cidadãos temos de a utilizar de forma segura. E se imaginarmos, digamos, um gráfico no tempo, este de cima é a evolução tecnológica e este de baixo também a evoluir, mas com um ângulo bastante menor, é a capacidade que nós temos para lidar de forma segura com essas tecnologias. O delta a todo o tempo entre estas duas retas é esta vulnerabilidade societal e é de facto aquilo que a cibersegurança pretende corrigir, ou seja, corrigir os impactos negativos que essa tecnologia possa ter. O que quer dizer que nós podemos de facto baixar a inclinação da reta de cima da evolução tecnológica aplicando-lhe estes princípios que a União Europeia está a aplicar, ou seja, fazendo avaliações de impacto e limitando os usos da tecnologia que tenham impactos negativos superiores aos positivos. E por outro lado temos a necessidade de capacitar, eu não gosto muito desta palavra, mas ou de desenvolver competências nos cidadãos e nas empresas para lidar com estas novas tecnologias de forma segura. É esta a ideia, no fundo, do que é a cibersegurança por oposição àquilo que está pensado que é a segurança da informação. Agora, o que é que significa desenvolver estas capacidades? Significa uma sensibilização constante dos utilizadores. Digamos, uma das mensagens que nós tentamos transmitir no Centro Nacional de Cibersegurança é que as empresas têm um dever de dar as competências mínimas para uma utilização segura de tecnologia aos seus funcionários, por uma razão muito simples. Um funcionário que usa a tecnologia dentro da organização sem essas competências é um fator de risco para a organização. Só para terem uma ideia do número, 53% dos incidentes que nós tratamos no Centro Nacional de Cibersegurança, o ano passado foram 2023 incidentes, 53% dizem o que é explorado é o fator humano. Portanto, são aqueles esquemas de phishing, aqueles esquemas de furto de credenciais,
para depois, digamos, realizar à la Rui Pinto ataques informáticos, digamos, entrando pela porta da frente nas organizações. Portanto, há aqui quase uma obrigação das organizações de darem as competências mínimas, ou seja, aquilo que nós designamos de ciberhigiene aos seus funcionários, e essa será a forma de progredir ou de crescer na maturidade da organização. Depois temos, para as próprias das organizações, e tendo em conta o contexto e os modus operandi associados a estes grupos que eu referi, de milícias cibernéticas, mas também a um cancro que nos tem assolado, que é os resgates digitais ou o ransomware, nós temos aconselhado às organizações um conjunto de medidas ou controlos que mitigam, por um lado, reduzem a probabilidade de sucesso do ataque, mas por outro, ainda que o ataque tenha tido sucesso, reduz o impacto que possa ter na organização. À cabeça temos um múltiplo fator de autenticação, portanto as passwords hoje não valem muito, não valem grande coisa, e portanto, digamos, é uma tecnologia extremamente barata e que traz um grande valor acrescentado à segurança das organizações. A atualização de software, temos ainda imensos ataques que exploram vulnerabilidades conhecidas para as quais já existem updates de segurança, mas por negligência ou por falta de uma política para o efeito, os sistemas estão não atualizados e, portanto, vulneráveis. E de vez em quando há vagas, digamos, para explorar vulnerabilidades conhecidas e obriga-nos a ir atrás destas vulnerabilidades. Cibersegurança na cadeia de fornecimento, uma atenção muito especial a medidas de segurança no que respeita ao acesso de terceiros às redes, os acessos remotos, a proteção de serviços cloud. Muitas vezes pensa-se que a cloud é mais segura do que gerir infraestruturas locais na organização. Isto é de facto verdade quando estamos a falar de serviços. Por exemplo, o serviço de correio eletrónico na cloud ou outros semelhantes. Já não é tão verdade quando utilizamos infraestrutura as a service. Quando requeremos infraestrutura as a service num qualquer prestador de cloud, a responsabilidade da securização continua a ser do lado da organização. E, portanto, é preciso ter competências para fazer o hardening destes sistemas do lado da cloud, em vez de fazer do lado local. Portanto, não quer dizer que não seja fazível, mas não é líquido que uma mudança para a cloud traga mais segurança. Os backups e preferência offline, segmentação de redes, encontramos situações onde grandes empresas, grandes organizações têm apenas um segmento de rede, os servidores estão na mesma rede ou no mesmo segmento de rede que os utilizadores, portanto a partir do momento em que um atacante invade a infraestrutura tem acesso a tudo. O bloqueio dos acessos, ou seja, uma rede segmentada e com controle de acessos aos diferentes segmentos. Centralização de logs e armazenagem de logs por um período razoável. Em vários incidentes que nós tratamos, acabamos por não ter um grande sucesso na mitigação de um incidente, porque não existe visibilidade por parte da organização sobre o que é que a infraestrutura gere e opera no seu dia-a-dia, ou seja, acabamos por não conseguir fazer análise forense daquele incidente. E, obviamente, terminando a questão da formação e da sensibilização contínua dos funcionários. É isto que nós aconselhamos para estas duas ameaças mais prementes neste momento, que são, digamos, estes grupos de milícias cibernéticas e o cibercrime organizado e o ransomware. Muito obrigado e estou disponível para responder a questões.
Olá, boa noite, José, e obrigado pela apresentação. Eu perguntava, eu penso que temos aqui dois níveis de porta de entrada. Um tem a ver com o utilizador, um utilizador de uma rede, mas depois também há aí outra parte que tem a ver com a parte do IT. Enquanto nós podemos sensibilizar os utilizadores para aquilo que são as questões de segurança normais, as palavras passe, a utilização de meios externos como dongles, USB, esse tipo o acesso a sites fidedignos, etc. Temos depois também a camada de segurança que está ligada à própria infraestrutura e aos responsáveis da IT das organizações. Essas pessoas estão sensibilizadas, quer dizer, eu penso que sensibilizadas estão, mas estão preparadas para responder a esses perigos relacionados com o cibercrime. Eu já testemunhei numa empresa, minha parceira. Eu estava em Moçambique e gabavam muito o técnico e o responsável da informática dessa empresa. E numa manhã, quando nós lá chegamos, ninguém conseguia entrar no Primavera. Ninguém percebia porquê, até que, passado uma hora, recebem um e-mail a pedir não sei quantas criptomoedas para desencriptarem o servidor, nomeadamente o do Primavera, onde estava todo o negócio da empresa. Eu cheguei a perceber que isso tinha-se devido a um remote desktop que estava virado para fora, cuja password era completamente básica. Portanto, eu pergunto, será que as equipas de IT que deviam gerir e zelar e que seriam se calhar o primeiro nível de proteção da instituição, estão preparadas e têm tido também esse acompanhamento, essa sensibilização a um nível muito mais alto, não é? Do que os utilizadores finais propriamente ditos? Bom, à medida que o tema tem ganho centralidade naquilo que é a análise de risco para as organizações, a procura de profissionais capazes na área tem igualmente aumentado. E não é um problema nacional, é um problema global. Não há recursos humanos capazes em número suficiente para proteger todos os sistemas informáticos vitais, vamos chamar assim. Nem sequer me estou a preocupar com os não vitais. Esse de facto é uma preocupação nossa e foi por esse facto que nós inscrevemos no PRR uma das nossas principais medidas, que é a criação de uma academia de formação para técnicos na área de cibersegurança, que não se limita exclusivamente às componentes da IT. Há outras áreas que esta academia endereça. Num conjunto de 44 cursos de formação distintos, 17 percursos formativos, ou seja, 17 funções de cibersegurança diferentes, e com o selo de qualidade da academia. Portanto, a ideia é que estes cursos sejam ministrados, a ideia não, estão a ser ministrados por todas as universidades e politécnicos portuguesas, ou seja, dessa forma também conseguimos a capilaridade necessária para endereçar a administração local e tecido das pequenas e médias empresas espalhadas pelo país, e dessa forma ter os recursos, uma aposta na requalificação. Note-se, o débito, o caudal que as universidades têm hoje para especialistas na área não chega para resolver o problema que temos hoje. E, portanto, temos que apostar na requalificação de indivíduos. Mas depois temos outras formas e políticas indiretas para atingir esse objetivo. Por exemplo,
A certificação é uma delas. Nós temos digamos, uma das nossas atividades é criar uma federação de comunidades de cibersegurança, ou seja, temos um conjunto de grupos, cada grupo tem o seu foco, pode ser setorial, por exemplo, o setor da energia, o setor da saúde, temos um outro foco, temos um outro grupo que tem um foco num serviço específico e tem uma base global, não é? Portanto, nacional, que é a Rede Nacional de C-Certs, e um outro grupo que criámos recentemente, que chamamos Aliança para a Cibersegurança, junta as maiores empresas portuguesas, portanto, os maiores empregadores, aqueles que mais faturam, aqueles que mais recursos têm e aqueles que têm também os melhores técnicos. Okay? E um dos grandes projetos desta aliança... E a administração pública também, não? Não, só estamos nós, da administração pública. Okay. Porque eu vejo que há muitas lacunas em termos de recursos humanos ao nível da administração pública. Sim, é verdade. E ainda por cima, neste contexto de interoperabilidade que existe entre sistemas, evitar as ilhas de informação, eu testemunho que muitos responsáveis de IT acabam por não conseguir perceber toda a camada de informação que estão a gerir. A administração pública tem um desafio acrescido, já lá vamos, mas deixe-me terminar o meu raciocínio. Uma das ideias que surgiu nesta aliança, cada uma destas grandes empresas tem milhares de fornecedores. Milhares de fornecedores. A cibersegurança, ou por outras palavras, o rating de segurança de uma destas grandes empresas está intimamente ligado com o rating de segurança dos seus fornecedores, porque as transações são diárias. Muitos destes fornecedores têm acessos remotos, interagem com os sistemas informáticos da organização e, portanto, são potenciais veículos para chegar a estas grandes empresas. Isso já aconteceu. Há uns anos atrás tivemos um grande caso em Portugal desse género. O que estas grandes empresas vão fazer é exigir uma certificação de cibersegurança a todos os seus fornecedores, dependendo do nível de risco a que estão expostos com ele. Por exemplo, uma empresa que tenha um acesso remoto à minha infraestrutura, eu vou-lhe exigir uma certificação de grau elevado. Uma empresa que tenha uma interação digital mínima com a minha empresa, por exemplo, correio eletrónico, faturação, ou outro tipo de transações, vou exigir um nível de segurança básico, mas vou exigir certificação. Portanto, lá está, é com estas medidas de alguma forma propagamos um nível de exigência às nossas PMEs. Agora, se a sua pergunta existem recursos humanos capazes ou suficientes para a implementação plena desta medida, eu diria que o privado vai ter que ter uma resposta muito importante aqui, porque indo à sua pergunta ou à sua segunda pergunta, na administração pública temos um problema grave de desadequação salarial para especialistas, qualquer área que seja, não é só da cibersegurança. Portanto, é extremamente difícil reter talento na administração pública. Posso também fazer uma pergunta, que é, porque estava a ver o José Luís Albuquerque e estava-me a lembrar esse exemplo do Primavera, não é? Aplicações do género Primavera, que é muito transversal, ou seja, que tem muitos clientes, sei lá, o WinRest, estou-me aqui a lembrar, não é? Que está muito em toda a restauração. E que são plataformas... É? Não sei porquê. Sim. Não sei porque é que eu me lembrei disso, eu também não. Mas pronto, são plataformas muito transversais, não é? Mas também podemos ir a outras mais especializadas e mais caras, sei lá, a SAP, não é? Muitas empresas implementam SAP, assim, no nível mais elevado, muito transversalmente. Não devia haver também uma forma não é uma forma, não devia também haver uma particular preocupação para com esse tipo de plataformas transversais que muitas PMEs adotam e que se calhar acabam por fazer o backbone da sua... Quer dizer, lembrei-me disto a propósito da interação do José Luís Albuquerque, não é? Que acabam por adotar isso
quase como um serviço e que a sua cibersegurança também deve vir daí, não é? Um buraco no sistema pode pôr em casa milhares de empresas, de clientes, não é? Vamos lá ver, do ponto de vista, como é que eu ia responder? Essa pergunta é muito pertinente. Do ponto de vista académico, é relativamente fácil idealizar um processo onde nós temos ou medimos um grau de dependabilidade de uma determinada função que é essencial dos seus sistemas, não é? Vamos lá ver, não precisamos de ir para coisas do mercado. No Estado temos uma coisa que se chama autenticação do cidadão, que se um dia tem um soluço, quer dizer, o Estado para, não é? Tal é que está a ser colocado em cima, ou seja, do ponto de vista académico, criar um grafo com um grau de dependabilidade entre sistemas informáticos seria algo extremamente útil para focar, não é? É disso que se está a tratar, focar a nossa ação de prevenção. Na prática é extremamente difícil de conseguir manter uma coisa dessas atualizada e funcional. Agora, não quer dizer que não o façamos, e nós temos um projeto onde tentamos fazer isso numa lógica de abstração da realidade, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Olha, ouve lá, consegues ouvir? Perfeitamente. Não. Alguém não, já está desligado, O que quer dizer que não temos a ambição de ter um mapa dos sistemas informáticos do país para criar esse grafo de dependabilidade, mas queremos ter um conjunto de informação mínima do que são os serviços de suporte àquilo que são os serviços essenciais ou vitais que eu referi há pouco. Não podemos endereçar tudo, por outras palavras, e estamos a tentar ter a visão de cima para baixo e não de baixo para cima. Ou seja, o que nós estamos a fazer é focar em 450 empresas portuguesas que foram classificadas como operadores de serviços essenciais ou operadores de infraestruturas críticas. E estamos a pedir a essas 450 empresas e um conjunto de 50 organismos da administração pública que nos digam e nos mantenham atualizados para aquilo que são as suas funções essenciais, não é para toda a sua informática, para aquilo que é a sua função essencial. A administração pública costuma dizer aquilo que se deixar de funcionar o ministro cai. Eu tenho que focar, porque senão não consigo ir a todas. Para esses, eu devo ter o tal mapa de dependabilidade, seja de sistemas internos ou externos para o funcionamento. Para esses, eu tenho que ter uma análise de risco contínua. Para esses, o Centro Nacional de Cibersegurança tem que fornecer um quadro de ameaças obrigatório para eles usarem na análise de risco. E para esses eu crio um conjunto de instrumentos de capacitação de pessoas e de capacitação organizacional, ou seja, referenciais normativos, para eles terem um elevado patamar de cibersegurança. É essa a abordagem. Portanto, estamos aí de cima para baixo e não de baixo para cima. E não temos o objetivo de criar um Eagle 2.0, para quem se lembra do que era. Bom, não sei se há mais alguma pergunta. O Filipe tem aí o microfone. Está o João Faria e o João Teixeira. Sim, está o João Faria e o João Teixeira também aqui com a mão levantada. Dá tu, epá. Faria, força. Estou com vergonha? Epá, então acabei disto. Boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem disposto. Já agora, eu sou o João Faria. Tinha aqui uma questão. A questão tem a ver com a formação em ambiente escolar. Mas antes de fazer a pergunta, vou dar exemplo. Isto é rápido. Um exemplo em que as pessoas, quando a coisa é muito complicada, colam os passwords no monitor. Portanto, passwords complicadas ficam coladas no monitor e é uma desgraça. As pessoas vão para casa e aquilo fica ali. Temos situações em que as folhas usadas para tirar fotocópias dos cartões de cidadãos das pessoas ficam coladas nas janelas para deixar avisos ao público. Volto já, fechados para férias, e está lá um cartão de cidadão de uma pessoa colada no vidro. Portanto, não é só segurança informática, é segurança da informação. Não vou dizer que é EDP, mas imaginemos uma empresa de eletricidade, serviço básico, em que as passwords de um computador, desculpem, a password de acesso a um sistema é 123.
imaginemos, eu não estou a dizer que é. O problema é muito profundo, o problema não é só em termos de conhecimentos técnicos da parte das pessoas, o problema é social, o problema é mesmo como é que vamos em ambiente escolar dar formação, não apenas nas universidades, porque das universidades o problema resolve-se com relativa facilidade, mas a maioria das pessoas não vão à universidade, isto ainda é verdade. E em ambiente escolar em que temos professores que entraram no computador e agora o que é que eu faço? Formatas tudo, limpas tudo e tens que mudar as passwords de tudo. A do banco também, pois, se calhar. Os próprios professores não têm formação, infelizmente, para dar aos alunos. Pergunto eu, em termos de formação em ambiente escolar, de uma forma geral, o que é que está previsto, o que é que se consegue fazer, o que é que podemos esperar? Aquilo que nós temos na nossa Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço passa pela colocação em idade escolar, no ensino básico, destes conceitos de ciberhigiene aos nossos alunos. Se me perguntar se isso chega, eu acho que não, acho que temos que fazer muito mais. Nós temos que embeber, entre aspas, a cibersegurança no dia-a-dia deste ambiente escolar, porque é a forma depois de contaminar o resto da sociedade, aliás, como temos o bom exemplo do ambiente, não é? Nós conseguimos de alguma forma educar toda uma sociedade para as questões ambientais, infectando, no bom sentido, o ambiente escolar com as mensagens certas. E, portanto, eu pessoalmente acho que há ainda um grande trabalho a fazer para embeber esta cultura de cibersegurança numa audiência que é particularmente difícil. Uma audiência que já não partilha dos mesmos valores, por exemplo, no que diz respeito à privacidade e à proteção de dados, que são os nossos. Portanto, é uma audiência difícil, mas tem que ser por aí e acho que ainda há muito trabalho a desenvolver. Nós estamos a rever neste momento a estratégia de segurança do ciberespaço e eu gostaria imenso de colocar uma ação concreta para um trabalho mais profundo das escolas no sentido de criar esta cultura. Agora, não é do dia para a noite que se muda uma cultura, não é? João Faria, não sei se ainda tens alguma pergunta. Não, Continuas isto. com o Honor. Obrigadinho. Então, João Teixeira. Obrigado. Sim. Ok, obrigado. Eu tenho uma questão que envolve, enfim, camadas de segurança para sistemas. O que é que eu quero dizer com isto? A minha questão vem no seguimento de um trabalho que é realizado na empresa onde eu estou, em que é desenvolvido um software as a service, ainda por cima para apoio à decisão jurídica. Portanto, é uma área delicada, como é óbvio. Nós, para encontrarmos soluções que mencionou ao bocado sobre ataques de denial of service, nós tivemos que optar por um dos grandes fornecedores do serviço, que acabou por ser a Cloudflare. Pronto, isto pode ser dito assim abertamente, porque é aquele que tipicamente é mais utilizado. E para terem uma noção, porque se calhar os presentes não têm muito esta noção, nós temos uma equipa a verificar 24/7 os servidores e temos ataques de denial of service a cada 20 milissegundos, portanto é uma loucura. E as estratégias de mitigação funcionam bem para isto. Mas o problema maior na segurança da estrutura em si está no acesso aos dados. São camadas diferentes, como mencionou muito bem. Se por um lado nós temos a introdução e temos uma camada de segurança também entre a parte aplicacional e a parte de acesso através de uma API, não sei se todos os presentes sabem o que isto é, nós temos a necessidade dos utilizadores terem login com password. A parte mais engraçada no meio da password é que se nós temos sociedades privadas a terem o cuidado de utilizar tokens, porque é que não existem ainda as referências, tokens de segurança, chaves físicas, porque é que não existe a referência aos bons princípios de haver entidades públicas que o façam e haver entidades públicas que rejeitam por inteiro a entrada de password escrita sem ter princípios de segurança grandes, podendo o sistema estar sujeito a um ataque massivo por parte de entidades públicas. Portanto, a questão vem no sentido de ver se existe um caderno
que possa ajudar a incrementar aqui a segurança no acesso à informação de sistemas SaaS. Eu acho que a sua pergunta aplica-se a qualquer tipo de sistema, não é? Se eu percebi bem a pergunta, tem a ver com a implementação de sistemas que têm, digamos, controle de acesso apenas por um fator, e esse fator é password. Peço desculpa, tem a possibilidade de ter um token físico, uma chave de segurança física, tipo uma YubiKey, ou em alternativa ter password. O que nós encontramos no mercado é que as entidades privadas vão para a chave física, as entidades públicas vão só para a password simples. Já percebi a sua questão. Pois, se calhar aqui temos que criar um normativo que exija às entidades públicas este múltiplo fator de autenticação. Eu nem quero que eles escolham entre a password e o token. Eu queria que eles tivessem ambos. A questão vem se existia esse normativo, algum caderno de boas práticas, porque tipicamente o que nós encontramos nas entidades públicas é efetivamente a escolha do acesso simples e mais nada. Isto é algo que nós acreditamos que deveria ser regulamentado. Porque o YubiKey, isso tem a ver com custos, não é? Uma YubiKey custa 30 euros, multiplicado pela organização, é uma iniciativa que custa alguns milhares de euros sempre e difícil. Mas deixa Telmo, claro, mas eu peço desculpa. Antes de continuar, deixa-me só dizer isto. Sim. É porque isto é um bom exemplo. A administração Biden, quando entrou em funções, uma das coisas que determinou foi exatamente isso, a obrigatoriedade de autenticação de 2 fatores em todos os sistemas. E ainda não conseguiram concluir o processo. Portanto, já estamos no 3º ano de implementação disso e isso ainda não foi possível de concluir. E hoje em dia, enfim, quase todos os fornecedores de serviços grandes, não é, oferecem essa possibilidade de autenticação de 2 fatores de uma forma relativamente fácil, não é? Mas sim, eu também reconheço que na administração pública há menos esse hábito. Desculpem-me, só para acrescentar aqui uma achafogueira. Nós já temos um sistema desenvolvido e que está implementado cá em Portugal, que é o cartão de cidadão, que tem um token de segurança. Porque é que isso não é usado, por exemplo? Porque um leitor de cartões custa 25 euros, portanto um token ou um leitor de cartões é a dúvida. É um token de segurança ou um certificado qualificado? Não, mas nós temos como cartão de segurança. Peço desculpa, José Luís, como cartão de segurança. Mas nós temos a chave móvel digital que já implementa duplo fator de autenticação, portanto não é uma questão de leitores ou de não leitores. Aquilo que são os grandes sistemas, há uma diretiva e, se repararem, há uma convergência para a autenticação com cartão de cidadão com chave móvel digital. A AT já o fez, o IRN já o fez, portanto tudo o que são grandes plataformas tem diretivas para o fazer. Mas tem toda a razão, os instrumentos que nós temos são todos soft law, até agora, e se calhar temos que dar um passo em frente para acelerar, nem que demore 3 ou 4 anos depois, mas se não dermos um passo em frente não conseguimos acelerar. O que é que nós temos de soft law? Além das nossas recomendações, além dos nossos referenciais, todos os esquemas de certificação nos quais a questão debaixo do chapéu do Instituto Nacional de Cibersegurança tem à cabeça múltiplo fator de autenticação. Para nós, 53% dos incidentes devem-se à exploração do fator humano e às questões relativas às passwords. Portanto, para nós é uma prioridade, é um facto. Mas até agora só temos soft law. E deveríamos ter mais, sim, é verdade. Obrigado. Também leva-nos a uma outra questão, que é nós próprios, naquilo que são os serviços que utilizamos, se calhar também devemos ativar os sistemas de autenticação dos fatores do nosso Gmail e do nosso Hotmail e daqueles serviços que utilizamos mais, que estão disponíveis, e se calhar a maior parte das pessoas não o faz, não é? E isso também é uma questão de higiene. Eu confesso que fui um laggard na adoção desse tipo de mecanismos. Digamos que resisti há alguns anos a dar o meu número de telemóvel a esses prestadores de serviços de identidade. Tens de ter uma YubiKey como eu tenho no porta-chaves, estás a ver? Exatamente, mas de facto tive que, tendo em conta o risco, acabei por ceder.
Bruno. Sim, eu. Olá a todos, boa noite. Pronto, eu acabo por ter se calhar um pouco um pouco duas questões, mas que é capaz de ser mais ou menos o mesmo. A primeira era, pronto, enquanto utilizador, o que é que poderá estar previsto para ter alguma formação pronto, em cibersegurança para conseguir gerir, por exemplo, as coisas de uma forma mais segura, por exemplo, aquelas situações de haver portanto, é preferível ter uma palavra-passe para cada serviço que se utiliza. Portanto, ao fim de 5 ou 6 serviços por exemplo, que se utilizem, são 5 ou 6 palavras-passes diferentes, o que é que poderá ser feito? Pronto, ninguém se vai lembrar de 5 ou 6 palavras-passes diferentes, qual é que seria, por exemplo, uma forma segura de ter e gerir todas essas palavras-passes. A outra questão seria um pouco, como tinha falado, de haver poucos recursos humanos, por exemplo, na área, o que é que também está mais ou menos previsto em termos de formação para, por exemplo, poder tentar dar alguma ajuda ou integrar alguma dessas áreas onde estejam a ser precisos mais recursos humanos. Portanto, de que forma é que poderia aceder a esse tipo de formação, por exemplo? Muito bem, eu ia dizer que 2 perguntas era mais caro, mas são ambas muito boas. Relativamente ao primeiro ponto, digamos, aquilo que são os conceitos básicos de literacia para a cibersegurança, nós temos no nosso site um conjunto de 4 cursos totalmente online, que podem ser com uma duração estimada de 3-4 horas cada um deles, mas que podem ser tirados, digamos, à velocidade e à disponibilidade de tempo que cada um tem, são gratuitos e focam os cuidados básicos de ciberhigiene, portanto, onde se inclui essa questão das passwords que colocou, que já agora a resposta é utilizar uma aplicação para gerir passwords, ou seja, é muito mais importante que elas sejam muito seguras e diferentes do que ter capacidade para as memorizar, e portanto isto implica adquirir ou existem versões open source para gestores de passwords, mas depois outras questões relativas às atualizações de software, à questão dos backups, à cibersegurança da utilização de dispositivos móveis como pen, drives e outros, etc, etc. Depois temos um que foi feito em conjunto com a Lusa, focada no combate à desinformação, onde se explica o que é este fenómeno da desinformação e onde se ajuda a identificar elementos que possam identificar se estamos perante uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira, ou no caso de dúvidas, como procurar a veracidade da notícia. Depois temos uma outra sobre consumo online, sobre como usar os OLX. Se quiserem espreitar, eu estou a partilhar essa página aí, sim. onde tem os cursos, sim. Portanto, como é que se usam os OLX desta vida e com os principais esquemas de fraude que são apresentados. Agora, aqui um exemplo pessoal: o meu filho colocou uma guitarra à venda no OLX, demorou menos de 1 minuto a ter uns contactos, digamos, fraudulentos, com os esquemas marados para fazer o pagamento daquela guitarra. Portanto, estão a ver o grau de perigosidade da coisa. E por último, também como é que os cuidados a ter na utilização de redes sociais, e aqui tem mais a ver com aquela questão do pense antes de clicar, ou seja, pense no que é que vai partilhar, que impacto é que pode ter aquela partilha,
e também algumas dicas sobre como securizar, como aumentar a sua privacidade quando utiliza as principais redes sociais. Depois, relativamente à segunda questão, ou seja, uma formação mais avançada, uma especialização, entre aspas, na área da cibersegurança. E já agora, Telmo, eu pedia-te que fosses à Sensibilização e Formação e fosses à Sea Academy, o penúltimo cá em baixo. Criámos esta academia que tem os tais 44 cursos. Cada um destes cursos tem por norma 35 horas, portanto são basicamente umas cadeiras da universidade, onde participam todos os institutos de ensino superior, universidades e politécnicos. Temos um calendário disponível com alguns dos módulos, ainda não temos todos os módulos prontos, e que, digamos, pode ser de certeza uma boa maneira de começar uma carreira de formação na área, abraçar um destes percursos académicos para vir um dia a ser especialista de analista forense, simplesmente um analista júnior de cibersegurança, ou no limite, no topo destas carreiras, a ser um Chief Information Security Officer. Os cursos têm um custo simbólico de 50 euros, isto é financiado pelo PRR, só para que não haja inscrições que depois não aparecem no curso, e estarão disponíveis pelo menos até 2026. Só me pergunto, esses cursos depois têm algum requisito para a entrada ou estão abertos, digamos, a qualquer pessoa? Existe uma dependência dos cursos, ou seja, nestes percursos formativos, avançar de nível significa ter um curso do nível anterior. Então Mas eu creio que a pergunta era saber se é preciso ter o 12º ano ou se é preciso ter o 10º ano. Não. Então para o primeiro curso basta entrar e depois tem progressão, é isso? Exatamente. Tens de começar no nível A e depois passar ao nível B, etc. Não? É como ser É isso. radioamador. Só que podes emitir logo desde o nível A, não é? Não há restrição. Filipe. Ok. Então, Santos, obrigado antes de mais pela sua apresentação. Antes da minha pergunta, era fazer um comentário que, pelo aquilo que vocês publicaram no Facebook, porque é que os recursos são poucos, 7.474 pessoas em 2021. Agora já deve haver mais algum, mas pronto, vale o que vale. O quê? Mas a questão... Eu não percebi, esses 7.000 era o quê? Eu não percebi. 7.474 diplomados em tecnologias de informação e comunicação. Pelo menos é o que está escrito na vossa página do Serviço Nacional de Cibersegurança. Sim, mas isso tem a ver com o tal caudal das universidades. Isso foi um estudo que realizamos exatamente para perceber digamos, o ensino da cibersegurança nas universidades portuguesas. Ok. Não quer dizer que haja só este número de experts, né? Espero que haja muito mais, não é? O problema até é outro, é que há muitos formados e poucos experts, não é? Exatamente. Pois, se calhar também é isso. Mas a minha questão são duas coisas. Vocês falam, uma das coisas que eu li no vosso site é recomendar ao povo normal, entre aspas, usar VPNs e firewalls nas redes Wi-Fi públicas. Mas como é que o Zé Povinho normal tem condições para fazer isso, que não sabe, que não tem conhecimentos para esse tipo de coisas? Na realidade, qualquer um de nós, tirando quem tem uma aqui, tem o seu telemóvel aberto na rua para toda a gente, depois chega à casa, está na sua rede de casa, depois se calhar faz uma compra online, tem os seus dados expostos. Se calhar as empresas de telecomunicações que estão por trás dos telemóveis talvez serem um pouco
mais proativas, no sentido de, em vez de pôr lá os joguinhos do Solitaire e essas coisas todas para o pessoal se entreter quando vai nos comboios, pôr algo mais útil, como, por exemplo, disponibilizar uma app de VPN, prontos, dentro desse género. Não sei o que é que em termos com os operadores de telecomunicações. Eu já estive num, já trabalhei lá há muitos anos, entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde e só se falava de segurança. Portanto, eu estou cheio de segurança até à ponta dos cabelos. Trouxe um bocadinho dessa aprendizagem para casa, uso em casa, mas acho que da parte dos operadores de telecomunicações, se calhar eles podiam fazer mais alguma coisa. Não sei qual é que é a sua opinião, ou o que é que está Não é previsto nesse fácil, sentido. é de facto uma excelente ideia, mas não é fácil. Não é fácil no sentido de que implementar ou introduzir features de segurança nos produtos dos operadores de telecomunicações, eu acho que eles só vão fazer isso quando de facto existir uma grande demanda ou forem obrigados por regulação a fazê-lo. Eu nunca mais me esqueço umas conversas que tinha com o CTO da Microsoft ainda na década de 90, com os sistemas operativos que pareciam um queijo suíço, e quando falava com ele dizia-me: não vai acontecer nada porque os nossos clientes não querem segurança. E, portanto, só quando os clientes da Microsoft começaram a exigir segurança é que a Microsoft criou, por exemplo, os mecanismos de update sistemático que tem hoje, portanto, com aqueles updates mensais, de forma síncrona e até alguns de forma assíncrona, dentro dos seus serviços. Ou seja, tem que haver uma motivação comercial para os operadores implementarem esse tipo de serviço, ou isso, ou por via de regulação, mas por via de regulação eu só estou a ver a existir se for uma necessidade de regulação dos clientes que são operadores de serviços essenciais desses serviços de telecomunicações. Estou-me a fazer entender, ou seja, não estou a ver conseguir fazer passar a regulação para obrigar os operadores de telecomunicações a dar features de segurança a clientes residenciais. E vou-lhe dar um exemplo ainda mais aberrante. Nós, Centro Nacional de Cibersegurança, temos, por via da Open Source Intelligence, todos os dias, dezenas de milhares de dispositivos conectados, infectados com malware. E não conseguimos que os operadores de telecomunicações avisem os seus clientes, porque nós não sabemos quem são, desse facto. Portanto, está a ver a dificuldade. Sim. Lino, o bom exemplo era aquela história dos Open Relays, não é? Que estavam perfeitamente identificados, não é? Que foi uma guerra, sei lá, da década de 90, do início do século, não é? E que nunca se conseguiu resolver cabalmente, não é? Nem com a Procuradoria-Geral da República ao barulho. Nunca se conseguiu. Porque há, digamos, o primado da lei das telecomunicações é da neutralidade da internet. E, portanto, há bons advogados que acham que fazer qualquer coisa nesta área é violar esse princípio da neutralidade da internet. Aí está a proteção de dados, não é? Dava uma conversa jurídica muito, muito longa. Não sei, Filipe, se já terminaste. Já, obrigado. José Luís Albuquerque. Obrigado. Eu tenho só mais uma questão que tem a ver com a componente da formação, logo ao nível do meio académico. Será que as universidades já têm programas curriculares adaptados ou com cadeiras que contenham o tema
do cibercrime e da segurança incluído. Eu lembro-me quando eu tirei Engenharia Informática, no início dos anos 90, a internet ainda estava a nascer e não se pensava sequer, ou muito pouco, neste tipo de conceito da segurança informática. E então com a internet, não é? Esta questão começou a ser levada muito a sério. Será que nas universidades e os conteúdos académicos já estão preparados para passar esta mensagem da segurança? Porque acho que é aí que as pessoas devem começar a ficar realmente sensibilizadas para a questão. Uhum. Eu se calhar pedi ao Telmo novamente para partilhar o site. Vou tentar. Ok. Na área do conhecimento situacional, lá em cima. Espera aí. Isso era preciso que o Zoom não me tivesse a tapar essa parte. Onde é que é? Ok, aqui. E queres de quê? Panorama? Observatório. Ok. E agora em relatórios. Sim. Um bocadinho para baixo, um bocadinho mais para baixo, é este. Estudo sobre o ensino pós-secundário e ensino superior da cibersegurança. Exatamente para tentar responder essa questão, nós fizemos um inquérito e um levantamento sobre o ensino da cibersegurança nos diferentes currícula dos nossos cursos. E se há, digamos, já alguma presença de uma cadeira de cibersegurança ou de segurança da informação naquilo que são as engenharias informáticas, no resto do ensino das outras ciências, por exemplo, é um deserto completo. E este estudo aponta para a necessidade de olhar para o tema da cibersegurança de uma forma holística, ou seja, de uma forma abrangente e embebida nos vários currículos, ou seja, não tratar a cibersegurança de forma vertical, quase que um monopólio das ciências da computação, mas sim ensinar cibersegurança nas áreas do direito, nas áreas das ciências sociais, nas áreas da comunicação, etc. Portanto, esse é um das conclusões deste estudo. Está a correr bem, estou a conseguir dar as respostas. É pá, bestial. Eu também tenho uma pergunta, já que ninguém tem o braço no ar, não sei se o José Luís terminou. Sim? Ok. Que é, nós também temos programas de formação que vamos desenvolvendo. Enfim, o Viegas está sempre com ideias, grandes ideias de formação e de não só formação para os nossos associados, mas às vezes de entidades terceiras. E a minha questão é, se fazia sentido incluir também alguns apontamentos a propósito de cibersegurança, enfim, nessas formações que vamos dando, não sendo isso uma componente obrigatória exigida pela ANACOM nos nossos exames de acesso às diversas categorias de rádio amador, mas se calhar fazia sentido mas eles depois também não podiam fazer, porque os exames estão harmonizados a nível internacional. Mas o que é que nós podíamos fazer também enquanto associação para contribuir para esse esforço, não é? Se fazia sentido incluir algumas dessas coisas nos contactos que vamos tendo com as escolas, enfim, com outras entidades. Estava aqui a lembrar-me, talvez fosse uma coisa que fizesse sentido. Mas uma coisa para fora ou uma coisa para dentro? Não sei, o Viegas talvez possa falar melhor sobre isso, a propósito de alguns programas de formação que vamos fazendo. Para fora, todo o esforço de sensibilização é bem-vindo. Portanto, nós inclusive temos no nosso site um kit de sensibilização que podem usar. Portanto, apresentações, conteúdos, etc. Portanto, isso é sempre bem-vindo. Já agora um parênteses, nós somos 35. Portanto, e com esta tarefa que acho que já perceberam... Mas tem esperança de ser mais, não é? Tem sempre esperança de ser mais. A esperança é sempre a última a morrer, não é? Para dentro, uma coisa que nós estamos a experimentar com setores públicos da saúde e da justiça
é alterar o paradigma da sensibilização, vamos chamar genérica e agnóstica, que são os tais cursos que nós temos online, para criar cenários de treino embebidos no contexto de trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é explicar que uma password tem que ser comprida, tem que ter caracteres não sei quantos e caracteres não sei quantos. Outra coisa é ensinar a um oficial de justiça que, quando está a usar o sistema sítios, para dar aqui um que vocês conhecem, porque é bastante conhecido, como é que se configura uma password forte e de que maneira. Ou seja, de alguma forma ensinar os básicos de cibersegurança, mas num contexto e com os sistemas que eles usam no dia-a-dia. Criar cenários de risco nos contextos que eles usam no dia-a-dia e dessa forma dar a entender o porquê dos cuidados, o porquê dos controlos, o porquê das medidas restritivas, etc, etc, etc. Portanto, para dentro, seria interessante vocês criarem um curso que tivesse em conta a utilização dos equipamentos e das infraestruturas que vocês usam no dia-a-dia. E dessa forma ter uma sensibilização que eu espero, digamos, isto é um teste académico, vir a ser mais eficaz do que a formação genérica no tema. Bem, obrigado. Eu vejo aqui várias pessoas que costumam fazer sempre boas intervenções e muitas que hoje estão muito caladinhas. O Emanuel Teixeira, o Canina Santos, não sei se o Francisco, que está aí em França e que também é um tipo curioso e gosta de fazer perguntas, e hoje vejo-os muito calados, não é? Confesso que o Zé Neves está aí. Já foram respondidas, é só isso. Obrigado, Emanuel. Sim, obrigado, Emanuel. Não sei se há mais alguma questão. Eu também não, porque vai ao encontro daquilo que já foi tudo dito e, portanto, não tenho aqui nada a acrescentar. Basicamente, é esses problemas que são sempre os problemas mais comuns e que, na realidade, as pessoas acabam por como é que eu ia dizer isto de uma outra forma? Facilitar, né? Vamos facilitando. As pessoas acabam por facilitar e às vezes eu já trabalhei na área de informática e na área de informática, quando começámos a ter a mudança de password 3 em 3 meses e a obrigatoriedade também de 8 caracteres na altura, etc, etc. Vocês não queiram saber a quantidade de mails que recebíamos a dizer que iam meter os papéis no ecrã, iam fazer isto, iam fazer aquilo, iam fazer aquilo outro. Felizmente, 2 ou 3 pessoas, quando fizeram isso, fizeram com conhecimento da administração. E o administrador, por acaso, tinha alguma noção daquilo que estava a passar e a razão de ser daquela situação, e o que aconteceu é que o administrador mandou um mail genericamente a dizer isto tem que ser assim e isso eventualmente será mais com outras permissões diferentes futuramente, e pronto, acabou o problema de uma vez por todas. E às vezes também convém começar por de cima a vir esse input da necessidade da segurança. Não só o dinheiro é muito importante e, portanto, muitas das vezes de cima eles têm que ser conhecedores daquilo do peso que tem a informação e do custo que a informação tem, e ao saber o custo da sua informação, saber até que ponto é que tem que se gastar dinheiro na segurança, porque está aqui, é um peso, é uma balança e, portanto, temos que medir aqui o que é que nós pretendemos. E, portanto, não vou dar mais após nenhum, porque, na realidade, já foi aqui abordado todos os temas, tudo aquilo que é. E quanto aqui a
vir a artículos de segurança, eu acho também que fazia todo o sentido. Nós cada vez mais estamos a necessitar de nos interligar e de ter ligações via internet, etc. E faz todo o sentido isso. Ainda hoje, estou a ter um problema agora com o Amnet, por causa do certificado, mas é daquele tipo de coisas que acontece, temos que bater com as cabeças, às vezes é aborrecido, mas é um nível de segurança. E, portanto, nós, a nível de radioamadores, para aqueles que não sabem, a Amnet, a rede 44, com o IP44, a rede pública, a rede, sim, pública, iniciada em 44, é uma rede atribuída aos radioamadores e para entrar nela temos que ter VPNs forçosamente para conseguir entrar nelas e, portanto, vamos buscar os certificados usando o lote W. E, portanto, temos já esse nível de segurança no nosso lado e, portanto, temos que continuar a usá-lo e se vamos fazer várias interligações para vários sistemas usando como um dos suportes a internet, acho que faz todo o sentido a gente começar a pensar um bocadinho em cibersegurança e largar os post-its com as passwords. E sim, cada site onde entramos temos que ter uma password diferente para não haver problemas. Sim, é tudo isso. Portanto, é o que eu disse, já foi respondido. Obrigado, querido Santos, um grande abraço, um grande adepto sempre de novas tecnologias. Também já te vi ali no VoIP de Amador, lá na lista telefónica, e portanto és um early adopter dessas, sempre das tecnologias de Amador que estão aí disponíveis. O Manuel Gomes tinha posto a mão no ar, que entretanto tirou, juntamente com o João Faria, e seguindo aquele princípio que eu tenho usado noutras sessões, eu ia tentar dar a palavra primeiro ao Manuel Gomes, que ainda não tinha intervido, e depois ao João Faria, se o João Faria não ficar chateado comigo. Boa noite, é o Manuel Gomes que está a falar. A minha questão era a seguinte: como há muita desinformação através do público em geral, não seria, assim, da minha parte, uma ideia partilhar na comunicação social, por exemplo, faz os canais desportivos, tenha cuidado com a sua segurança, essas coisas todas? Que era para uma forma do público em geral ter um pouquinho mais de informação, até saber o site onde procurar e essas coisas desse género assim. Sim, o Manuel está a colocar uma questão interessante. Deixa-me se calhar refazer a pergunta. Se fazia sentido algum mecanismo de alerta mais expressivo. Mais expressivo, ok. Sim, vamos lá ver, nós temos feito uma grande aposta nas redes sociais e nos canais digitais para esses mecanismos de alerta. Se chega à grande parte da população, não. O nosso alcance tem sido na ordem, o que já não é nada mal, na ordem de 1 milhão, 1 milhão e 200, quando lançamos algum alerta assim mais pesado, mais crítico. A nossa congénere belga, por exemplo, criou uma app específica para comunicação com os cidadãos, uma comunicação bidirecional, ou seja, serve ao Centro Nacional de Cibersegurança belga para lançar alertas e serve aos cidadãos para reportar os esquemas de fraude bancária que vão sendo alvo, os esquemas de phishing, de uma forma genérica, de que vão sendo alvo. E os meus colegas belgas gabam-se de ter impedido qualquer coisa como 55 milhões de, digamos, e-mails ou cliques em sites fraudulentos durante o último ano, o que é um número bastante interessante. Por outro lado, a comunicação social não tem esse nível de interesse para conseguirmos tempo de antena para estas coisas.
Ou seja, nós estamos aqui a avaliar as possibilidades de melhorar o alcance que temos nos alertas que fazemos. Vamos lançar uma grande campanha na televisão no próximo mês, mas é uma campanha de sensibilização e não um canal de alerta, e eu penso que o Manuel Gomes estava-se a referir a ter um canal de alerta expedito e abrangente para as situações mais críticas. Depois temos que ter sempre em atenção, digamos, colocar nos pratos da balança o que é um alerta versus o que é um alarme. E a nossa postura no centro tem sido sempre de evitar um alarme, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, não vale a pena fazermos um alerta para uma situação que não conseguimos corrigir ou para a qual não temos um remédio. Não vale a pena. E já tivemos várias situações, ou seja, em que sabemos que há um problema que está a ocorrer, onde sabemos o potencial da vulnerabilidade ou da pegada de uma determinada vulnerabilidade no ciberespaço nacional, e ainda assim não fazemos um alerta porque ainda não temos uma solução. Isso seria alarme. Portanto, temos sempre essa dificuldade. E temos optado por contactos diretos. Ou seja, identificamos a tal pegada da vulnerabilidade. A última foram 300 entidades para as quais tivemos que telefonar diretamente, a avisar que tinham um problema e que estavam expostas a um exploit que estava em ação. João Faria, mas eu tenho visto ali o Carlos Carvalho a piscar a câmara e parece que ele está ali no impulso do vai não vai para fazer uma pergunta. Mas vou dar a palavra, enquanto ele pensa, eu vou dar a palavra ao João Faria. Obrigado. Então, cá vai mais uma. Dentro do contexto do que eu falei há bocado, das várias situações que se vivem normalmente, que não devia ser, que é o normal, tirando a da EDP, que não. É que imaginem, eu não disse nada. Imaginem. Isto é o estado da nação, o estado atual em que estamos, implementando medidas, tendo em conta os riscos, para quando um Portugal mais seguro do ponto de vista geral. Ou seja, se começássemos amanhã, por exemplo, ou se começássemos daqui a 2 anos ou 3, a implementar medidas de controle para mitigar estes riscos através de ações de formação com os alunos das escolas, das universidades, em ambiente de trabalho, por aí fora, quanto tempo é que isto poderia demorar até... Estou a fazer esta pergunta já com aqui alguma maleza. Eu estou há 23 anos numa empresa e nunca vi nenhuma medida funcionar. Portanto, tirando as medidas que não funcionam, se implementássemos agora de um ponto de vista estrutural mais profundo na nossa sociedade, formação nos alunos, formação na nova geração, quanto tempo é que isto demoraria até chegar ao mercado de trabalho e ter um impacto e acabarmos com os passwords 1, 2, 3, com as passwords coladas nos monitores e coisas do género? Na sua opinião, claro. João, a essa eu não consigo responder de todo. Eu acho que é um trabalho contínuo. Lembra-se daquele gráfico que eu lhe mostrei, portanto, nível de introdução de novas tecnologias, capacidade que nós temos de usá-las de forma segura. O problema está a aumentar, não está a diminuir. Portanto, é correr atrás do prejuízo e fazer o melhor que conseguimos fazer. Focar é muito importante. Os problemas são demasiados para acudir a todos, portanto focar naquilo que são os prestadores de serviços essenciais, sejam eles públicos ou privados, e digamos, quando resolvemos os problemas desta, como é que eu ia dizer, desta janela temporal de tecnologias, vem aí o quantum computing, vem aí outras novos problemas, e começamos tudo de novo. É isso, é um bocado por aí. Obrigado. Próximo. Tem uma coisa boa, significa que eu vou ter um emprego estável até o resto da minha vida. Isso é uma boa, é uma coisa que nem todas as pessoas podem dizer, não é? Não sei se há mais alguma questão. Eu tinha mais uma questão, Telmo, se puder então. Sim, Carlos. Muito obrigado pelo tempo da apresentação, em primeiro lugar. A minha questão está ligada
a qual é o estado atual da captação dos recursos dentro das TICs para integrar o mercado de trabalho em termos de segurança, se estão mais focados ainda em data centers on-prem, ou se a oferta atualmente já está mais virada para capacitar o mercado, os técnicos do mercado, a estarem preparados para tecnologia, para arquiteturas em cloud, não por serem cloud, por ter uma tecnologia diferente, mas por ter um modelo de consumo diferente, onde mesmo a segurança está muito mais disponível para ser comprada como OPEX em vez de CAPEX, e de que se pode ter um maior conjunto de ferramentas para proteger a informação. Assim como, uma pergunta adicional, se devem as empresas continuar a investir em informar totalmente os seus recursos, ou se devem terceirizar em empresas especializadas que, pela velocidade de desatualização do know-how em segurança e por um efeito de escala, conseguem buscar uma empresa externa especialista uma proteção muito mais eficaz. Sim. Bem, eu diria que se a empresa é de base tecnológica, as funções de segurança devem ser internalizadas. Se a empresa não é de base tecnológica, ou seja, se não é o seu core de negócio, concordo plenamente consigo. Portanto, a externalização e a procura de recursos especializados para responder às necessidades daquele momento, do ponto de vista de cibersegurança da organização, até por esta falta de recursos humanos global, será muito mais fácil de fazer na externalização. Isso aplica-se também na questão da cloud, que julgo que foi a primeira parte da sua pergunta, não é? Nós aí, aquilo que tentamos alertar é que ainda assim são precisos conhecimentos para securizar uma instalação de infrastructure ou platform as a service digamos, para suprir as necessidades da organização, mas também essa pode ser externalizada se não for o core da organização. Ok, muito obrigado. Rogério, eu queria fazer uma pergunta. Deixa-me dizer uma coisa a propósito disto. O que eu acho, a mim o que me parece é que, para já acho que há uma falácia nessa coisa do que é uma empresa de base digital ou que não é. Eu lembro-me sempre daquele exemplo que andou aí, do grupo empresa, não é? Em que às tantas acharam que não era uma empresa tecnológica, não é? Quando na realidade eram, e então fizeram tudo em outsourcing, não é? Eu acho que perder as capacidades mínimas de recursos humanos próprios no âmbito de uma empresa que não tem de ser necessariamente tecnologia, mas que lida com a informação, eu acho que é um erro que se está a cometer, e que essa sedução do OPEX, não é? Dos custos operacionais vem trazer, não é? É muito mais fácil contratar uma empresa de fora que controlar dos recursos humanos que são muitas vezes mal pagos e particularmente e nem sempre muito preparados, não é? E há muitos exemplos disso, não é? De coisas que ocorreram por falta de capacidades próprias das organizações, não é? Acho eu. Telmo, mas permite-me dizer isto, que é externalizar. Há maneiras de externalizar bem e externalizar mal. Isso faz toda a diferença, e fez toda a diferença no exemplo que deste. Sim. Eu se calhar vou, seguindo o mesmo princípio, dar primeiro a palavra ao Luís Parada, que ainda não fez nenhuma intervenção, e depois ao João Teixeira, e depois eu presumo que aquela Manuar seja ao Viegas, sob a forma da ARLX, não é? Com outra conta. Portanto, Parada. Olha, atenção que também está aí o Rogério. O Parada tinha posto a mão primeiro, mas não o ouço, deixei de o ver. Então, João Teixeira.
Ok, muito obrigado mais uma vez. Eu estou aqui basicamente para fazer a pergunta que um amigo e colega meu colocou aí no chat, que é: que desafios representa a IA no contexto de cibersegurança? Desafios e oportunidades. Ou seja, a IA é uma das tecnologias mais promissoras para conseguirmos, do lado das forças do bem, se me permitem a expressão, automatizar alguns processos. Digamos, o volume de informação que tratamos hoje em dia não é compatível com tratamento humano. Só para terem uma ideia, nós tratamos qualquer coisa como 280 mil eventos de segurança por dia e, portanto, introduzir mecanismos de separação do que é relevante do que é menos relevante, acreditamos que a inteligência artificial possa trazer um grande contributo nesta área. Também é interessante os desenvolvimentos que têm sido feitos com a inteligência artificial no que diz respeito a prevenção ou predição de ataques, ou seja, uma detecção precoce recorrendo a mecanismos de aprendizagem máquina do que pode vir a ser um ataque, ou seja, a identificação dos primeiros estágios de um ataque. E outras aplicações. Portanto, há aqui um conjunto de aplicações bastante, como é que eu ia dizer, interessantes para o negócio da cibersegurança. Do outro lado da moeda, temos os tais impactos negativos que a inteligência artificial possa ter na sociedade, e quer dizer, à cabeça temos a questão que é um mito ou não, da substituição de algumas funções, de algumas profissões por máquinas, e note-se, eu incluo isso no contexto do que é a cibersegurança, até coisas mais visíveis e palpáveis já hoje em dia, como a desinformação, a criação de conteúdos de desinformação, como a automação de ataques. Da mesma maneira que nós estamos a automatizar a detecção, a predição ou mesmo a resposta, também há quem esteja a usar mecanismos de aprendizagem máquina para gerar código, gerar exploits. Aliás, temos uma empresa portuguesa especialista na área em gerar código para ataques. É lógico que é uma empresa legítima e que trabalha na área da cibersegurança, mas está a trabalhar numa área que poderia muito bem servir o crime organizado. Portanto, o que eles estão a trabalhar é numa área de criação automática de código para realizar aquilo que se chama o pen testing. E outras funções que são já hoje em dia usadas por atividades criminosas. Portanto, é um desafio, sim, mas também é uma oportunidade. Portanto, nós olhamos para a tecnologia com essa dupla, com essa ambivalência, vamos chamar assim.